Oi, gente, bom dia. Passando aqui para dar uma retomada no nosso assunto de eletroquímica, a parte de pilhas e também a parte de baterias, certo? Esse conteúdo eu mandei um material para vocês na semana passada, quando eu não pude estar presente, e novamente essa semana eu não poderia deixar vocês na mão. Então, estou gravando aqui essa aula para vocês, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre pilhas, certo? Então, assim, o assunto de pilhas é muito importante para a prova do Enem, é muito importante também para o conteúdo de físico-química, eu preciso muito da atenção de vocês, certo? Então, assim, primeiro, vamos falar qual é o papel da fisicoquímica dentro dessas células galvânicas. Então, assim, galera, a fisicoquímica, ela vai ter um papel de explicar alguns aspectos da produção e do uso da nossa energia elétrica. Então, a eletroquímica em si, ela cabe ao estudo da conversão de energia química em energia elétrica em baterias, certo? Então, ou nas pilhas, que são as células galvânicas. Então, assim como o estudo da participação da energia elétrica em células eletrolíticas. Então, vale ressaltar que essas discussões, da natureza da energia elétrica, ela pertence ao campo da física. Então, o que acontece aqui nas pilhas? Ocorre o que vocês já conhecem como as reações de oxidação-redução, ou também as reações de oxirredução, onde você tem a conversão de energia química em energia elétrica, tudo isso em uma célula voltaica, ou também conhecida como célula galvânica. Então, essa reação, ela vai ser responsável pela essa conversão, né, de energia química em elétrica. Então, assim, a oxidação, ela vai ser realizada no ânodo. O ânodo é o elétrodo negativo, enquanto no cátodo, que é o elétrodo positivo, vai acontecer a redução. Então, cada uma dessas semi-reações, elas citadas, né, elas vão ocorrer, lembrando aqui como mostra na imagem, em recipientes diferentes. Então, em cada recipiente vai encontrar-se um elétrodo que é mergulhado em uma solução com seus respectivos íons, que são interligados por um fio condutor. Então, esses dois recipientes, que são as semicélulas eletrolíticas, elas vão encontrar-se conectados com um tubo, esse tubozinho aqui na forma de U, e esse tubo é denominado a ponte salina. Nessa ponte salina contém uma solução que é concentrada principalmente de KCl, que é o cloreto de potássio. E a função dessa ponte salina é manter as duas soluções eletricamente neutras. Então, assim, para dar continuidade a essa parte da compreensão sobre como são as pilhas, vamos começar falando um pouco sobre a pilha de Daniel. E o que acontece aqui na pilha de Daniel? Lá em 1836, o físico químico John Frederick Daniel, ele inventou a pilha com o seu próprio nome. Essa pilha ela é composta por um elétrodo de cobre. Só voltando aqui a imagenzinha para vocês entenderem. Ela é composta por um elétrodo de cobre e localizado em um recipiente, e dentro desse recipiente vai conter o sulfato de cobre. Deixa eu aqui mostrar aqui para vocês. Vai ter o sulfato de cobre. E o que acontece? Dentro de outro recipiente, você vai ter o sulfato de zinco. Então, entre esses dois recipientes, estão presentes um circuito fechado de conexão elétrica, um circuito aqui fechado de conexão elétrica e uma ponte salina, que é aquela que utilizamos o KCl para neutralizar as duas soluções, certo? Então, assim, essa é a equação que acontece de reação dentro desses elétrodos, dentro desses recipientes, certo? Onde você vai ter a oxidação do zinco e você vai ter a redução do cobre. Então, assim, a pilha elétrica são dois líquidos, né? E quando você utiliza
esse tipo de pilha é conhecido como a pilha de Daniel. Então, assim, para que vocês possam entender como é que é essa perda e esse ganho de elétrons, vocês precisam saber de algo que é muito importante, que é o potencial de redução. Então, o potencial de redução, ele vai ser responsável por medir a capacidade da espécie química de receber, reduzir, né, de receber elétrons. Então, a partir do momento que um elemento, ele recebe elétrons, ele reduz. Então, quanto maior for o valor numérico do potencial de redução, maior será a tendência que essa espécie química vai ter de receber elétrons. Então, se uma substância apresentar um potencial de redução positivo, vai significar que aquela substância ela teve ganho de elétrons. Ou seja, essa substância ela vai apresentar uma facilidade muito grande para reduzir. Caso a substância ela apresente um potencial de redução negativo, significa que ela perdeu elétrons. Então, se ela perde elétrons, ela oxida, certo? Então, algo muito importante é que quanto maior for o valor numérico do potencial de redução, maior será a tendência da espécie química para receber elétrons. Então, assim, vocês vão ver muito isso no cálculo da DDP de uma pilha. Então, a diferença, né, da diferença de potencial, ela é calculada de duas formas, sendo essa primeira aqui a mais aconselhada pela IUPAC, certo? E a segunda, ela não é tão utilizada assim, mas vocês também podem utilizar. Então, você vai ter o potencial de redução, que é o cátodo, menos o potencial de redução do ânodo, certo? Então, por exemplo, lá na pilha de zinco e cobre de Daniel, a diferença de potencial é de 1,10 volts, ou seja, a DDP, né, que ocorre entre esses elétrodos de zinco e cobre, é igual a 1,10 volts. Então, assim, essa equação anterior, né, que você tem aqui duas incógnitas, é impossível você obter a medida do potencial de redução absoluto de um elétrodo. Então, o único valor possível de ser alcançado na prática é a DDP. Então, por esse motivo, é necessário trabalhar com potenciais de redução que sejam relativos e escolher um elétrodo padrão. Então, o elétrodo de hidrogênio, ele será escolhido e a ele atribuído o potencial de redução, que é igual a zero, certo? Então, assim, explicando um pouco para vocês como ocorre a espontaneidade de uma pilha, vocês precisam antes saber sobre o potencial padrão de um elétrodo. Então, com base no potencial padrão do hidrogênio, é possível determinar o potencial de redução de um metal. Então, a tabela de potencial padrão de um elétrodo é muito semelhante a essa primeira aqui, ó, certo? Onde você vai ter a ordem crescente da ação redutora e você vai ter a ordem crescente de ação oxidante. Então, vamos lá, retornando aqui para que vocês possam saber como funciona uma pilha, né? Então, assim, gente, vocês precisam lembrar que a pilha, o processo de transformar energia química em energia elétrica, esse processo que ocorre dentro de uma pilha é um processo espontâneo. Vocês vão estudar logo mais a eletrólise. E a eletrólise, vocês vão ver que é um processo que não é espontâneo. Então, a espontaneidade de uma pilha, conseguimos descrever de acordo com a energia livre de Gibbs. Então, essas reações espontâneas, elas acontecem em células eletroquímicas e nesse processo espontâneo, ele é identificado por meio de um parâmetro que é a energia livre de Gibbs. Então, nas células galvânicas, que são as pilhas, a determinação de energia de Gibbs ela é realizada de acordo com o potencial de uma pilha na sua equação de Gibbs, onde ΔG é igual a menos NFE, em que N, gente, é o número de mols de elétrons que são transferidos entre o agente redutor e o agente oxidante. F é a constante de Faraday,
O E é o potencial de uma pilha, certo? Então, assim, esse conteúdo é muito importante que vocês fiquem retomando ele, porque é uma parte que cai no Enem constantemente, certo? E são conceitos bem simples, e os cálculos que vocês realizam também para as pilhas, né, na eletroquímica, são cálculos simples também. Então, é muito importante que vocês lembrem desses conceitos. Então, de acordo com a equação de Gibbs, né, que é essa aqui mostrada em amarelinho para vocês, a voltagem ela é fundamental para que possamos determinar a espontaneidade de uma pilha. Então, sempre que o potencial ele for positivo, a substituição na expressão ela deve resultar em um número negativo para a energia de Gibbs. Sempre que a energia de Gibbs ela for negativa, a pilha ela será espontânea. Sendo que vocês vão ver, vocês não precisam sempre calcular a, a energia como a energia de uma pilha sendo por Gibbs, vocês podem calcular pelo potencial de redução que é mais utilizado, certo? Eu estou passando isso aqui para que vocês possam ter um conhecimento a mais sobre essa parte de eletroquímica. Então, assim, gente, eu consigo mostrar para vocês a representação de uma pilha. Então, em uma pilha, né, ocorre essa reação aqui, onde você vai ter o íon cobre, que é o Cu2+, ele vai arrancar os elétrons do zinco. Então, quando ele arranca os elétrons do zinco, ele vai causar a sua oxidação. Então, o íon cobre 2+, ele apresenta a capacidade de arrancar elétrons do zinco. E vocês conseguiriam ver isso se fosse através de uma observação experimental. Então, analisando aqui essas experiências, né? Vamos concluir que o íon cobre 2+, ele consegue arrancar esse elétron do zinco, enquanto o zinco 2+, não consegue arrancar esses elétrons do cobre. Ou seja, o íon cobre, ele possui maior capacidade de atrair, de arrancar elétrons do zinco 2+. E o zinco, ele possui maior capacidade de doar elétrons do que o íon cobre. Então, a gente consegue representar a pilha dessa forma aqui, onde o zinco, ele vai ser o metal que vai sofrer a oxidação, e esse lado, ele pertence ao lado esquerdo da pilha, que é o ânodo, que é o polo negativo, e é dentro do polo negativo que acontece a reação de oxidação, e o cobre é o íon metálico que sofre a redução. E é o lado direito, pertence ao lado direito do elétrodo e constitui o cátodo. O cátodo é o polo positivo e é no polo positivo que acontece a redução. Então, o zinco, ele vai ser o metal que vai sofrer oxidação. O zinco metálico, ele tem essa tendência, né, de ceder elétrons, de doar elétrons, então ele oxida, então ele vai ser formado o íon metálico, e o íon metálico de cobre, ele vai sofrer a redução, e o Cu vai ser o metal formado, certo, gente? Então, assim, treinem bastante, façam as questões que eu estou passando para vocês, que vai ser muito, muito útil. São cálculozinhos bem simples, certo? Então, é sem problemas e sem desculpas para não treinar. Então, assim, já as pilhas comerciais e baterias, essa é uma parte um pouco mais teórica, mas também que eu já vi sendo cobrada em algumas provas. E o que acontece? Começamos lá em meados de 1880, quando o italiano Alessandro Volta ele inaugurou uma nova era na geração da nossa eletricidade, ao inventar a pilha elétrica, que era constituída por chapas de cobre e de zinco, que eram separadas por alguns discos, e esses disquinhos eles eram discos de feltro que eram embebidos de ácido sulfúrico diluído. Então, a pilha de Alessandro Volta, ela vai ser composta por dois elétrodos sólidos que são mergulhados em um líquido chamado eletrólito. Então, esse líquido, que é o ácido sulfúrico, né, diluído em solução aquosa. Então, a força eletromotriz, que é a DDP, entre esses dois elétrodos,
é de aproximadamente 1 volt. E esse nome é dado graças ao estudioso Alessandro Volta. Então, o que é uma bateria? Uma bateria consiste basicamente em várias células que são ligadas conjuntamente em um mesmo recipiente. Então, baterias são extensamente utilizadas como fonte de energia elétrica em automóveis, nas motocicletas, em barcos. Então, assim, conseguimos, através disso, classificar as células galvânicas. Então, existe a célula primária e existem as células secundárias. Então, a célula galvânica, ela vai ser uma denominação que é dada a qualquer dispositivo que é capaz de gerar eletricidade por meio de reações químicas, ou seja, qualquer dispositivo que, com base na pilha de Alessandro Volta, funcione como gerador de eletricidade. Então, esses dispositivos, eles podem ser classificados como primário ou secundário, como eu disse para vocês. E as células primárias, ou também conhecidas como geradores primários, a ação química ela vai ocorrer em um dos elétrodos. Então, normalmente acontece no elétrodo dipolo negativo. Então, quando essa reação química ela é completada, o elétrodo deve ser substituído ou a célula ela deve ser descartada. Então, os geradores primários mais comuns são as tão famosas pilhas. Então, nesse produto, né, de células, existem algumas pilhas, que são a de zinco carbono, as pilhas alcalinas, as pilhas de mercúrio, as de hidrogênio e as pilhas de lítio, que vocês vão ver aqui nessa próxima imagem. Então, essas são as pilhas comerciais, certo? Vocês também podem encontrar elas com o nome de pilhas secas. Essa pilha seca, que é comum, ela é feita de zinco e carbono e ela é formada por um elétrodo de zinco, que também é a cápsula metálica da pilha, e um elétrodo central e cilíndrico de carvão. Então, assim, é a nossa pilha mais utilizada, certo? Mas vocês também têm outras pilhas, que são as pilhas alcalinas, que foi desenvolvida lá em 1940 pelo cientista Samuel Rubens, que desenvolveu a pilha alcalina. Então, essa pilha ela é muito semelhante à pilha comum, sendo que o ânodo é constituído por uma pasta de zinco em pó e o cátodo é constituído pelo óxido de manganês. Então, as pilhas alcalinas, elas são chamadas assim devido ao seu eletrólito, que possui uma natureza básica, por ser uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, essa solução, ela coloca os elétrodos em dióxido de manganês e em pó de zinco. Então, por meio da reação entre esses três componentes, ocorre a geração da energia necessária para o funcionamento da pilha. Já as pilhas de mercúrio, que são essas prateadinhas aqui, ou pilhas também conhecidas de mercúrio-zinco, elas também são classificadas como pilhas alcalinas, porque elas possuem uma solução eletrolítica de hidróxido de potássio, que é o KOH, que é conhecido por ser uma base fortemente alcalina, onde substitui o N4, o NH4Cl das pilhas secas comuns. Então, assim, as pilhas de mercúrio, elas são constituídas pelo polo negativo, que é o ânodo, que é feito pela cápsula de zinco, e o polo positivo, que é o cátodo, que é essa pasta que envolve o polo negativo, que é o ânodo, que contém o óxido de mercúrio. Então, é nessa parte que ocorre a redução de mercúrio de 2 mais para 0, certo? Já as pilhas combustíveis são sistemas que convertem a energia química contida no combustível diretamente em energia elétrica. Então, o princípio de funcionamento de uma célula de combustível, ela é muito semelhante ao princípio de uma bateria. Então, nesse tipo de pilha, é muito usado em naves espaciais e é composto por um ânodo e um cátodo poroso e separado por um eletrólito, certo? Já as pilhas de lítio são bastante levinhas e pesam cerca de 25 gramas e também são dispositivos muito eficientes.
Essas pilhas, esse tipo de pilha, né, foi desenvolvido com o objetivo de ser utilizado principalmente no marca-passo, pois apresenta uma grande durabilidade e uma reduzida autodescarga. Então, vocês podem chegar até 10 anos utilizando essas pilhas em marca-passo sem descarregar. E esse tipo de pilha não solta nenhum gás. Então, não é prejudicial, por exemplo, a algum paciente que utilize de um marca-passo, certo? Já as células secundárias, é, quando uma sequência de pilhas ou células ela se une, o gerador ele é denominado secundário. Então, nesses dispositivos, a reação química elas podem ser repetidas de modo a recarregar a bateria por reações de tensões elétricas externas. E vocês vão ver muito isso em baterias ou acumuladores de chumbo, mas não é tão interessante agora que vocês saibam disso. Mas tem um assunto que particularmente eu gosto muito, 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 que é a parte de corrosão e de proteção dos metais. Então, aqui vocês vão ver o fenômeno da ferrugem, que é algo muito interessante, que particularmente eu acho bem legal. E vocês vão entender o porquê que esse processo ele ocorre. Então, como vocês já sabem, né, de modo geral, essa corrosão é um processo que é resultante da ação do meio sobre um determinado material. Então, causa sua deterioração. Eita, gente! Deterioração, gente, deterioração, que é um fato muito comum no nosso cotidiano. Então, observamos constantemente veículos, grades, portões e janelas serem degradados pela ação do oxigênio do ar, da maresia e também da umidade. Então, esse fenômeno ele é bem acentuado em objetos metálicos que não contêm proteção anti-ferrugem e também em locais com alto índice de salinidade, como as regiões litorâneas. Então, como é que acontece essa formação de ferrugem? Então, no fenômeno químico da ferrugem, ocorre a formação do óxido de ferro, que é o Fe2O3, que é formado por meio de uma reação de oxirredução, na qual ocorre rapidamente a combinação de ferro puro com oxigênio. Então, essa combinação ela se dá de forma tão rápida que é de extrema dificuldade ser encontrado ferro puro na natureza. Então, exemplos clássicos de corrosão, né? São materiais de ácido ou às vezes o material de ferro enferrujado. Então, nesse processo de ferrugem, envolve um ânodo, um eletrólito e um cátodo. O ânodo, ele corresponde a um pedaço de metal que prontamente perde elétrons. Então, se ele perde elétrons, ele diminui a sua massa. Já o eletrólito corresponde a um líquido que auxilia os elétrons a se moverem. E o cátodo consiste em um pedaço de metal que aceita prontamente os elétrons, ocorrendo consequentemente o aumento de sua massa. Então, nesse processo de corrosão, né, para a formação de ferrugem, o eletrólito é responsável por fornecer oxigênio ao ânodo. Então, na oxidação do ferro, ocorrem essas seguintes etapas. A primeira, né, você vai ter a oxidação do ferro, que passa de ferro 0 para ferro 2+. Isso ocorre no ânodo, certo? Que é o polo negativo. E você vai ter a redução do oxigênio para formar a hidroxila, ou OH-, que ocorre lá no cátodo, que é o polo positivo, certo? Então, assim, é bem legal esse processo de ferrugem, né? Da formação de ferrugem. E ele é muito interessante porque é um processo muito acelerado. Então, quando os metais estão em contato com líquidos, com a chuva ácida e com a água do mar, esses eletrólitos melhores que água pura permitem que os metais eles acelerem esse processo de ferrugem e que sejam capazes de gerar uma ponte salina. Então, existe proteção contra a corrosão, certo? Então, existem várias técnicas que são utilizadas para minimizar e até mesmo evitar a corrosão. Então, vocês podem ver
Por exemplo, ó, a pintura da peça metálica, a proteção catódica ou também conhecida como galvanização. Essa primeira aqui é uma representação da pintura da peça metálica. Então, a pintura de uma peça metálica impede o contato direto da água e do oxigênio com o metal. As tintas, como as epoxídicas e os arcão, são revestimentos muito utilizados na proteção de principalmente tubulações, peças de aço, de grade e de portão. Então, algumas tintas apresentam agentes que são hipermeabilizantes, que são capazes de evitar a adesão da água à superfície metálica. Já o processo de galvanização consiste na adesão de um metal que é menos nobre sobre o metal que será protegido. Então, é uma técnica que tem várias aplicações, uma das quais sendo em parafusos de ferro galvanizado com zinco. Então, nesse processo, o metal que está exposto ao oxigênio do ar impede o contato com o metal protegido, então evita assim a sua corrosão. Já o metal de sacrifício, que vocês vão ver aqui, ó, essas duas imagens são muito interessantes. Já no metal de sacrifício, é uma técnica de utilização de um metal ou um elétrodo de sacrifício e consiste em utilizar um metal em estruturas submetidas a ambiente oxidante. Então, vocês vão ver muito isso nos cascos de grandes navios. Então, com o objetivo, né, esses metais eles são utilizados com o objetivo de ser oxidado no lugar de outro metal para que possa assim protegê-lo. Então, esse metal ele deve possuir um menor poder de redução ou maior potencial de oxidação do que o material utilizado na estrutura, para que esse possa ser sacrificado e protegê-lo. Então, o magnésio e o zinco são exemplos de metais de sacrifício. Então, essa técnica, ela é muito comum em navios, onde alguns cascos eles são protegidos contra a ação constante da água do mar. E caso não se utilizasse, né, o metal de sacrifício nessas condições, ocorreria uma rápida oxidação do ferro. Então, os cascos, eles são protegidos contra a corrosão por meio da utilização de placas de zinco, porque as placas de zinco elas oxidam mais facilmente que o ferro. Então essa técnica ela pode ser conhecida como proteção catódica, na qual o zinco, que é denominado metal de sacrifício, o ânodo de sacrifício, ele vai se oxidar, preservando assim o ferro. Então, para que essa proteção ela seja eficiente, é necessário que ocorra a devida manutenção do metal de sacrifício à medida que ele vai sendo consumido. Então, aqui eu mostro para vocês a imagem de um barco que ele é oxidado por falta da manutenção na proteção catódica, e aqui um barco que é preservado com a proteção catódica, certo? Então, gente, eu deixo aqui para vocês 4 exercícios para que vocês possam retomar esses conteúdos, certo? Façam os exercícios. Qualquer coisa, vão lá no nosso grupo do Telegram, nas minhas redes sociais também. Me procurem, tirem dúvidas. Esse conteúdo é muito importante e a prova do Enem ela está se aproximando, então vocês precisam começar a treinar. E qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição para tirá-la de vocês, certo? Então, mais uma vez, eu peço desculpa por não estar presente essa semana, mas prometo que a partir da próxima semana acompanharei vocês até a nossa prova, certo? Então, um beijo, gente. Se cuidem e estudem.